Ela se encontra em Juízes 6, é isso mesmo. Eu nem vou abrir ela porque eu já conheço. Essa passagem de Gideão, que está escrita em Juízes 6. O anjo do Senhor chega até Gideão e fala para ele: Gideão, o Senhor é contigo. Ele fala assim: se o Senhor é comigo mesmo, então por que essas coisas de ruim acontecem? Muitas pessoas perguntam, né? Por que Deus está acontecendo essas coisas comigo? O Senhor fala que é comigo, mas na verdade é só o que está me acontecendo. E se nós meditarmos em uns 1 ou 2 versículos atrás, você vai ver o povo deixando de servir a Deus para servir outros deuses. Tem pessoas envolvidas com pecado, e principalmente o pecado de idolatria, servindo a outros deuses. Por isso que vinha o inimigo e, quando não roubava, destruía, com os cavalos passando no meio das plantações. E depois, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão, como assim? Forte? O Senhor é contigo, varão valoroso. Como assim? Se o Senhor é comigo, então por que essas coisas têm acontecido comigo, conosco? E o Senhor falou para ele: eu quero levantar você para lutar contra os midianitas, que eu vou dar os midianitas nas tuas mãos, seu inimigo eu vou dar nas tuas mãos. Então, muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus e questiona a Deus: por que essas coisas acontecem comigo? Na verdade, nós sabemos por que essas coisas acontecem conosco. Porque em vez de nós adorar a Deus, servir a Deus direitinho, quer servir a Deus com interesse, só faz por interesse. E Deus não gosta de interesseiro. Se você tem o interesse de ser abençoado, é só seguir as doutrinas do Senhor, a palavra dele. Deuteronômio, eu sempre falo, Deuteronômio 28, ele fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado para guardar todos os mandamentos que hoje o Senhor te ordena, todas as bênçãos virão sobre vocês. Então, a bênção e a maldição está em você ouvir ou não ouvir a palavra de Deus e obedecer. Nós temos a mania de dar desculpas, né? Por que Deus não me ouve? Por que Deus não faz nada para me ajudar? E muitas das vezes nós não obedecemos a tua palavra. E Gideão, Deus falou para ele:
ele tinha 32 mil homens ajudando ele. 32, vamos se dizer, porque todos os homens de Israel são treinados para ser soldado. São 32 mil soldados com Gideão, pessoas, homem de batalha, de luta. E Deus falou, ô Gideão, clama no meio do povo lá, dos 32 mil homens que você tem, dá um grito lá que você vai guerrear contra os midianitas e os covardes e os medrosos que volte para trás. Ele fez isso. Oi, aqui minha gente, nós vamos guerrear contra os midianitas, mas aquele que for covarde e medroso pode sair, pode ir embora. Só nessa frase voltaram 22 mil homens. Muita gente voltou. Só ficou 10 mil. Rapaz, de 32 mil, só ficaram 10. 22 mil voltaram. Olha quantos covardes e quantos medrosos. Você pode ver que nós estamos rodeados de pessoas em nossas vidas que às vezes pensamos que podemos contar com eles e na verdade eles são covardes e medrosos. E nós não podemos vencer a nossa batalha do lado de pessoas covardes e medrosas. E não para por aí. Deus fala para ele: Gideão, manda esses 10 mil a beberem água, pois aquele que beber, abaixar, beber e tal, aquela coisa toda, aquele que beber de um jeito, você coloca à sua direita e o outro à sua esquerda. Justamente, vão beber água lá no ribeirão. Aí separou. Quem abaixou e bebeu água como um cão, do lado direito, aquele que abaixou para beber a sua água com a boca, à esquerda. Aí Deus falou: separa esse. Aí separou. Por incrível que pareça, quem bebeu água de um jeito, do outro, 300 de um lado ficou e 9.700 do outro. Olha só. Gideão, como nós, preocupado, porque nós vamos lutar contra o inimigo, então quanto mais gente, melhor. Aí Gideão falou: então Deus, já fiz, tá vendo esses 9.700 que está de um lado e 300 do outro? Sim, estou vendo. Então, com esses 300 é que você vai vencer a guerra. Olhando pela lógica. Mas Deus, 300? O que eu faço com esse 9.700? Pode pôr de lado, mandar embora. Porque não tem vigilância. Olha só. Não vigia. Para você ter uma ideia, tem gente que faz confusão dessa passagem
E justamente aquele que bebeu água como um cão é que foi aprovado. Tem gente que fala que foi reprovado quem bebeu como um cão. Mas a lógica do assunto é o seguinte: o cachorro, quando ele vai beber água, ele pega a língua, ele bate a língua na água e joga para dentro, né? E nós, como humano, nós pegamos com a mão e levamos a boca. Então essa é a forma que o cão faz. Pegar e levar. Porque o soldado que vai beber água, de maneira alguma ele bebe que nem, né? Ele mete a boca na água e bebe. Aí o seu rosto vai ficar para a água e a pessoa não vai ver se o inimigo está se aproximando. E quem pega a água com a mão leva até a boca, porém os olhos ficam atentos. Então é desse jeito. Fazer a obra de Deus, vencer o inimigo, nós precisamos vigiar bastante. Mas, Senhor, só 300 homens para lutar com um monte do inimigo? Deus falou para ele: olha, cada um de vocês será como mil homens. Você será como 1000 homens, Gideão. Vai e eu darei o inimigo nas tuas mãos. Olha só. Deus, ele não precisa de muitos recursos para nos abençoar. Deus não precisa de muitos recursos. Deus não precisa de humanos para nos abençoar muitas das vezes. Às vezes Deus toca em um humano para abençoar o outro. Mas quando Deus quer abençoar, Ele manda do céu. Tem pessoas que falam: dinheiro não cai do céu. Dinheiro não cai do céu. Mas se Deus quiser, cai. É a mesma coisa, um cajado de Moisés era um pedaço de pau. Só que na mão de Moisés, Deus fez acontecer um milagre. Vários milagres através do cajado. Agora, o cajado em si não serve para nada, é madeira, é um pedaço de pau. Mas quando Deus quer, o cajado é cobra. Quando Ele quer, Ele faz fluir a água da rocha. O cajado pode muita coisa, se for com Deus. No deserto, quando o povo estava reclamando, depois de 3 dias que entraram atravessaram o Mar Vermelho, sentiram sede e começaram a reclamar. Encontraram água amarga. Moisés foi orar a Deus e Deus falou para ele: pega um galho dessa árvore, joga lá, que vai ficar doce. O galho era doce? Não sei. Mas na mão de Deus é doce. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. É só basta nós termos fé. Se você tem fé, acontece. E tudo que você faz de bem para alguma pessoa, volta para você também. Você fazendo o bem volta para você. Então não se canse de fazer o bem, porque o
O Senhor nos abençoa. Amém?